Salve, salve galãs e galoas! Enquanto a discussão entre maçonaria e satanismo inflamava as redes, outra batalha tomava conta dos noticiários. Os apoios que o presidente Jair Bolsonaro conseguia para disputar esse segundo turno. Principalmente em canais como Globo, News e CNN. Cada anúncio de nova adesão à campanha do mito era transmitido como se chancelassem uma fase em que o Jair estivesse virando de fato um estadista com verniz democrático, quando bastava avaliar os nomes que se inseriam na campanha para notar que eram apenas de bolso-afetivos reincidentes, que estavam com ele em 2018. E pior, as TVs caíram na mesma casca de banana do dia 7 de setembro, quando fizeram cobertura e propaganda gratuita do presidente Jair Bolsonaro durante o seu particular uso da máquina pública para realizar campanha eleitoral. Inocência ou método? Decidam aí. E é óbvio que não demorou para muita gente já se alarmar sobre essa tendência, mas vamos analisar com frieza. Bolsonaro apenas começou a fazer nesta semana o que Lula já faz desde janeiro. O petista está há alguns meses construindo um amplo arco de alianças que vai desde Guilherme Boulos até FHC, passando por Carlinhos Maia, Raquel Sherazade, Marco Antônio Villa. Tá, sendo justo, esses três últimos nomes o Lula nem foi atrás, mas ganhou mesmo assim. Não é culpa dele e eu não vou dizer mais nada, já que prorroguei soltar a mão dessa galera para as 17 horas do dia 30. Até lá, eu vou fingir que não consigo cometer sincericídios diários. É uma honra vocês não gostarem de mim, porque glorifica que eu sou diferente e eu tô feliz de ser diferente. Gente, vocês são nojentos. Bolsonaro, até o momento, no entanto, segue atrás, pois só atraiu gente que é parcialmente semelhante a ele, mesmo que seja poliglota, tenha estudado no exterior ou não tenha simpatia por canibalismo e zoofilia. Dos apoios mais vistosos, tanto Cláudio Castro do Rio quanto Zema de Minas Gerais elegeram-se escondendo Bolsonaro e se escorando no Lula. Mas alguém aí esperava que um candidato do Partido Nojo e um oportunista avulso que será preso durante o mandato agissem diferente? O governador do Rio, vulgo Mochilinha, já declarou em entrevista que vai apoiar Bolsonaro sem fazer ataques contra Lula. Afinal de contas, é amigão do petista André Siciliano, que disputou o Senado no Rio pelo PT e perdeu feio. Quem sabe André não ganha um carguinho no governo fluminense ano que vem, né não? Sabe como é? As contas não param de chegar. O governador mais mal diagramado do Brasil ainda tem outra pérola no seu repertório nessa fase de apoio envergonhado ao Jair. Durante uma entrevista para o jornal O Globo, ele disse ter sido menosprezado pela maior parte dos seus aliados. Ainda assumiu que nenhum Bolsonaro segue nas redes sociais, mostrando uma postura de extrema e ridícula carência afetiva e política. Olha só o nível de patetice do sujeito que os eleitores do Rio acharam ser melhor que o Freixo. Abre aspas. Pro Castro. Houve muito menosprezo. Até hoje, o Bolsonaro não me segue no Instagram. O Carlos, o Eduardo, os filhos dele também não me seguem. O Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco também não. São sinais. Quase nenhum ministro me segue. Mas acho que vão passar a seguir agora. Algo me diz que vão. Porra, Jair, Carluxo, Dudu, Lira, Pacheco, segue o Castro aí. O cara tá chorando no banho porque vocês não acompanham os stories dele no Insta. Muita mancada, pô. Presidente, mais uma vez aqui, não preciso lhe franquear o meu apoio, porque esse o senhor já tem desde sempre. Além disso, tivemos o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, aderindo às campanhas do Jair e do ministro asfalteiro Tarcísio, e assim jogando uma pá de cal por cima do seu capital político no estado. E por mim, inclusive, tudo bem, né? A ideia foi tão estapafúrdia que os principais nomes do seu secretariado pediram demissão depois disso. Caso de Rodrigo Maia, que depois de sentar naquela pilha de pedidos de impeachment contra o Jair e se esconder covardemente em notinhas de repúdio, teve a primeira decisão digna da vida. Aliás, pouca gente sabia que ele abriu mão do cargo de deputado antes do fim do mandato para virar secretário em São Paulo, que nem é o estado dele. Eu não tinha a mínima ideia que ele estava aqui. Bom,
Grande estrategista esse filho do César Maia, né? Papai deve se orgulhar. O Diretório Paulista ainda se incomodou por Rodrigo ter atropelado a definição do PSDB, que ainda estava decidindo se optava pela liberação dos diretórios. Em seguida, Garcia ainda levou uma bronca do Roberto Freire, presidente do Cidadania, partido que está federado com o PSDB. Onde faz muito os números da economia são, em sua grande maioria... Estou só aguardando para ver se o governador Rodrigo Garcia vai falar alguma palavra, mas segue falando do presidente. Com essa atuação, ele acabou sendo responsável por fazer o irmão do Bruno Covas e Alexandre Frota pedirem desfiliação dos tucanos. Vale lembrar que o ainda governador paulista precisou gastar 1/3 da sua campanha explicando para os paulistas quem era esse ilustre desconhecido que herdou o governo do Dória e parece mais padre que político, embora já tenha gabaritado a lista de pecados capitais. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite também evitou o apoio do PT para a disputa do segundo turno do governo gaúcho contra Onyx Lorenzoni. Assim, ele pretende ficar ao lado de Bolsonaro e ajudar a enterrar de forma ainda mais acelerada o cadáver putrefato do PSDB. Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior foram outros governadores que abraçaram Jair, mas surpresa seria se não fosse assim. Ou alguém consegue imaginar os dois num palanque com Boulos, Marina Silva e o Randolph. Já sobre as prefeituras, a verdade é que quem tinha que ir para Bolsonaro ou para Lula já foi logo no primeiro turno. Sem falar da penca de governadores que foram eleitos com menos votos do que os que Bolsonaro em seus estados. O que sinaliza que o voto neguinho da Beija-Flor continua em alta e levando o eleitor a realizar as dobradinhas Lulastro, Tarcilula, Lulema e Lulonix. E ainda tivemos os lavajatistas Sérgio Moro e Deltan Dallagnol protagonizando um remake ruim da Volta dos que não foram e reforçando que lavajatismo e bolsonarismo são irmãos siameses. Com esses acenos, tem quem se preocupe com o tal uso da máquina nos estados, que felizmente não funciona de forma rápida como no âmbito federal. Além disso, é verdade também que não enfrentamos uma eleição comum. Dos mais de 123 milhões de votos dados no primeiro turno, 108 milhões já votaram em Lula ou Bolsonaro logo de cara. Nosso primeiro turno foi basicamente uma antecipação do segundo turno, o que significa que o eleitor está extremamente decidido, seja de Lula, seja o de Bolsonaro. Se contarmos os votos dos demais candidatos, ainda existem 10 milhões de eleitores em disputa. A maior parte está com Tebet, que declarou apoio restrito a Lula. Uma parte menor está com Ciro, que tá tipo aqueles caras que têm vergonha de assumir a namorada e fingem por aí que ainda estão solteiros. Mas no caso do Ciro não adianta muito essa manobra. O PDT está se envolvendo diretamente na campanha do petista, assim como o Tebet irá para o corpo a corpo com os eleitores de todo o país e principalmente no Sudeste. Ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, depositarei nele o meu voto, porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Lula, por sua vez, luta para impactar outros setores da sociedade civil, enquanto Bolsonaro apenas apresentou mais do mesmo. E digo que luta mesmo, porque teve uma peça de campanha indefensável do Barba, na qual ele volta atrás no posicionamento sobre aborto e agora diz ser contra. Só eu sou contra o aborto, como todas as mulheres que eu casei são contra o aborto. E eu acho que quase todo mundo é contra o aborto. Não só porque nós somos defensores da vida, mas porque deve ser uma coisa muito desagradável e muito dolorida alguém fazer um aborto. O que vai definir a efetividade desses apoios de governadores e o aceno para os conservadores por parte de Lula é a quantidade de pé no asfalto de todos os envolvidos. E ainda assim, eu acho que há muitas ressalvas sobre essa efetividade. De cara, dá para afirmar que não muda muita coisa para nenhum lado. Principalmente porque os apoios de agora vieram quase todos do mesmo espectro político. Tanto o apoio em peso que o Jair recebe de bolsonaristas envergonhados, quanto o rebaixamento programático do Lula é, como diria Cazuza, um museu de grandes novidades. Se você gosta do nosso trabalho, quer que a gente continue a fazer os nossos vídeos, nossas lives, nossas entrevistas, nossos cortes e tudo mais, e nossos corres também por aí, nos apoie. Aqui no primeiro comentário tem todos os links dos nossos apoios, dê uma olhada lá.
faça um pix pra gente, entra no nosso Apoia-se, seja mensalista aqui da Galãs Feios se você gosta do nosso conteúdo. Aqui no YouTube também tem um botãozinho do Seja Membro. Nos siga também nas outras redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. E se você é um desses que ainda acredita em mamadeira de piroca, em satanismo e tudo mais, eu só tenho uma coisa pra te dizer: não passarão!